Em nome do Pai, do Filho e do e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Olá, hoje iremos partilhar com vocês o plano de leitura mensal da Renovação Carismática. E hoje vamos falar um pouco sobre a vocação de Isaac. Convidamos vocês a pegarem suas Bíblias e abrirem no capítulo 26 do livro de Gênesis, versículos de 1 a 6. Houve uma fome na terra, além da primeira fome que teve lugar no tempo de Abraão. E Isaque foi a Gerara, junto a Abimeleque, rei dos filisteus. Javé apareceu e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Porque é a ti e à tua raça que eu darei todas estas terras, e manterei o juramento que fiz a teu pai Abraão. Eu farei a tua posteridade numerosa como as estrelas do céu. Eu lhe darei todas estas terras, e por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão me obedeceu, guardou meus preceitos, meus mandamentos, minhas regras e minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerara. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, essa semana nós somos convidados a refletir um pouco sobre as vocações, e neste caso, as vocações matrimoniais. Nós temos aqui nessa passagem da vida de Isaac alguns pontos muito importantes para nós que somos casais, para nós que somos aqueles que estamos à frente da família. O primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar na palavra de hoje, que o Senhor nos coloca, do livro do Gênesis, é justamente essa intimidade que Isaac tem com Deus. Vejamos que Javé vem a Isaac e fala para Isaac. E nesta intimidade, Isaac recebe de Deus uma grande promessa e uma grande felicidade. Deus vai dizer para Isaac, eu estarei contigo. E eu queria convidar você para refletir sobre justamente esse ponto da obediência. Deus ama aqueles que obedecem a Ele. Deus, Ele está com aqueles que obedecem. Deus, Ele quer estar conosco pela nossa obediência. Veja que Isaac, ele colhe os frutos da obediência do seu pai. Veja que Isaac, que é da descendência de Abraão, ele colhe dessa promessa feita a seu pai. E Isaac, assim como seu pai, obediente, coloca e ouve as palavras de Deus e coloca em prática. E assim vai nos dizer a palavra do Senhor, na primeira carta de São João, que a lei de Deus é o amor. E o amor consiste naqueles que obedecem os seus mandamentos. Então veja que a obediência é essa grande virtude para aqueles que amam a Deus. Na mesma carta de São João, Deus vai dizer que Ele ama aqueles que obedecem os seus mandamentos. Então, queria convidar você para fazer essa reflexão nesse dia de hoje. Veja que aqui Deus vai dizer, eu estarei contigo. E o outro ponto que eu gostaria de falar é justamente sobre a bênção. Veja como Deus ele é extraordinário para nós. Ele está conosco e Ele nos abençoa. E a bênção, ela vem por meio da fé. A bênção vem por meio daqueles que creem. Temos aqui um grande exemplo na vida de Isaac. Isaac sempre acreditou em Deus pela fé que foi ensinada pelo seu pai.
acreditou em Deus. Recorda até um instante da vida de Isaac e de Rebeca, que não podendo ter filhos, assim como também Isaac, é um milagre de Deus, porque Sara, sua mãe, também não podia ter filhos, e Deus concede a Abraão e a Sara a graça de ter Isaac. Assim também Rebeca não podia ter filhos, mas Isaac, nessa intimidade que ele tinha com Deus de orar, de pedir, de rezar, ele pede a Deus, e Deus dá essa graça, e Rebeca fica grávida. Então veja que as bênçãos do Senhor, elas se estendem para aqueles que são fiéis, para aqueles que obedecem os seus mandamentos, para aqueles que colocam a obediência em prática. E essa obediência, ela vem pela fé. E como vai dizer o Senhor Jesus, que a fé é esse fundamento da nossa vida, o fundamento da esperança da nossa vida. Recordo aqui a passagem que nos remete a justamente aquele homem que é prudente, que acredita em Deus e constrói a sua casa sobre a rocha. A palavra de Deus vai ser bem clara para nós, que o homem prudente é aquele que ouve os mandamentos e coloca em prática. Esse é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Virão tempestades, virão momentos difíceis, mas nada abalará a sua casa, a sua vida. E assim Isaac e Rebeca fizeram. Deus dá a graça de gerar no ventre de Rebeca Jacó, né? E também o seu irmão Esaú. E veja que de Jacó nascem toda a descendência de Deus, aquela que ele havia prometido, como fala aqui na palavra. Então, eu gostaria de convidar você a essa semana, a exemplo da família de Isaac, a começar por seu pai, Abraão, a sua mãe Sara, passando por ele e Rebeca, que foram obedientes a Deus, e assim se estendendo aos outros filhos, a Jacó, ao seu filho Jacó, que recebe essa bênção, né, de Deus, que consegue a bênção de Deus, que foi doada pelo seu irmão, dada pelo seu irmão, que era primogênito. E assim Deus, ele quer derramar bênçãos em nossa casa. O que nós temos que fazer para que essas bênçãos possam nos atingir é ser obedientes. Ser obediente àquilo que Deus quer de nós. Então, assim como aquele homem lá no Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Silas estão orando e as portas se abrem, aquele homem percebe a grandiosidade daqueles que têm a fé em Deus e diz assim: o que é preciso para ganhar a salvação? E aí ele vai dizer: crê no Senhor e será salvo tu e tua casa. Então é preciso que nós acreditemos em Deus, nós como pais e mães de família, que nós tenhamos os preceitos do Senhor, assim como o Senhor vai nos dizer aqui no final da palavra que tudo isso, essa geração será grandiosa, a posteridade de Abraão será grandiosa, tão numerosa como as estrelas, porque Abraão obedeceu e guardou os preceitos. Então que nós, pais e mães de famílias, possamos fazer isso em nossa casa, ensinar nossos filhos a guardar os preceitos de Deus, a guardar a sua vontade e os seus mandamentos. E assim foi a missão de Isaac e de Rebeca, assim também Jacó e Raquel também fizeram na sua casa. Guardaram os mandamentos e a sua descendência se estendeu por todo o tempo. Então que nós possamos também abrir a nossa casa e a nossa família e possamos educar nossos filhos a olhar para aquilo que Deus quer de nós, se entregar às vontades de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.